Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E galera, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um parente, um amigo, enfim, que Deus possa te usar grandemente. E eu já quero começar trazendo o tema aqui para vocês, que é ser humilde, essa palavra que Deus colocou no meu coração, né? E já que vamos falar de humildade, claro que vamos falar dele, né? De Jesus Cristo. Não tem ninguém que eu conheça que seja mais humilde que ele. E olha só, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 13, que fala ali sobre o batismo de Jesus, né? E fala assim: por esse tempo, Jesus foi a Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu que preciso ser batizado por você e você quer vir, que venha a mim, né? Essa palavra que João falou aqui para Jesus, né? Eu que preciso ser batizado por você e você vem a mim para que eu te batize? Como assim? Porque João já sabia quem era que estava ali diante dele. Olha só, além de Jesus também ser humilde, João também era humilde ao reconhecer que Jesus era muito maior que ele ali. Então, quando ele viu Jesus, João sabia exatamente quem era que estava diante dele ali, que era o Filho de Deus, o Messias, aquele que tinha vindo para se cumprir toda a profecia, sabe? Então, João sabia exatamente quem era que estava ali diante dele. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizar Jesus, logo saiu da água, e eis que o céu se abriu, e ele viu um Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, quando Jesus ele sai da água, né, se abre os céus, aqui a Bíblia relata, e desce uma pomba, e a voz de Deus vem ali, né, que afirmando que Jesus era seu filho. Então, assim, quando isso antes disso acontecer, na verdade, João já sabia quem era Jesus. Isso aqui me mostra assim uma forma de humildade também da parte de João, sabe? Então João reconheceu quem era Jesus e fala para Jesus: eu que preciso ser batizado por você, e não eu vou batizar você, mas eu preciso ser batizado por você, mas porque João sabia, ele estava afirmando ali que Jesus era muito maior que ele, sabe? Então, assim, mais Jesus. Quando eu olho para Jesus assim, né, vendo essa cena, Jesus sendo filho de Deus, indo lá, né, pedir para que João batizasse ele, mesmo sabendo quem ele era, isso para mim me mostra, né, mais uma vez, como Jesus era humilde. E quando a gente vai lendo toda a história de Jesus aqui, a gente vai aprendendo muita coisa com ele, sabe? Jesus era filho de Deus, Jesus tinha poder, Jesus era um homem muito sábio, muito humilde, sabe? E ele nos ensina uma lição muito importante, que a humildade vai, sabe, vai levar você a viver muitas coisas com Deus. Porque quando a gente é humilde, Deus se agrada. Quando a gente é humilde, Deus se agrada da nossa humildade, sabe? E Jesus foi ali batizado por João Batista, né, para que se cumprisse toda a justiça, né, e se revelar ali a sua identidade como filho de Deus. Tá? Por isso que Jesus ele foi batizado, né? E também ele dá um exemplo para a gente. Jesus ele não precisava do batismo, mas ele quis nos dar esse exemplo. Ele quis mostrar para a gente, sabe? Ele ali o batismo de Jesus, ele veio nos dando uma lição, né, muito grande, mostrando para gente que o batismo é o único caminho para a salvação, que o batismo veio ali dar início o seu ministério. Então é necessário para que a gente aprenda com Jesus. Jesus ele veio nos ensinando muitas coisas.
Quando a gente começa a estudar a história de Jesus, quando a gente começa a mergulhar a história de Jesus, a gente vai tendo várias lições com ele. A gente vai aprendendo muitas coisas. Jesus era filho de Deus. Em nenhum momento você vê Jesus com arrogância. Em nenhum momento você vê Jesus querendo ser melhor do que ninguém. Em nenhum momento você vê Jesus humilhando ninguém. Mas Jesus estava ali o tempo todo nos ensinando que a humildade tem que estar dentro de nós. Que não adianta só se batizar, que não adianta só querer nascer de novo, que não adianta só querer viver um ministério se não existir humildade dentro de nós. Sabe, não adianta nada você querer pregar a palavra de Deus, ou você querer louvar, você querer gravar vários CDs, ou você querer viver viajando, pregando ou fazendo missões, se não existir humildade dentro de você. Não adianta nada eu querer abraçar as pessoas, querer mostrar um evangelho para as pessoas, querer mostrar um Jesus para as pessoas, se aqui dentro não existe mudança de verdade. Se eu não sou uma pessoa humilde, sabe? E humildade não se refere a dinheiro, não. Mas se refere a caráter, sabe? Então, assim, Jesus foi a pessoa mais humilde que a gente vai conhecer nesse mundo, ou que a gente já conheceu. Jesus nos ensina muitas coisas. Jesus, como filho do dono, como filho de Deus, Deus que criou o céu e a terra, Deus que tem poder, ele não veio, ele não triunfou aqui na terra num carro de luxo, ou naquela época, né, numa carruagem de luxo, não andou com as melhores roupas, ele não tinha uma cama confortável, ele não veio em um castelo, mas Jesus veio simples. Jesus nasceu simples. Ele nos mostrou uma simplicidade, uma humildade, um amor ao próximo. E às vezes às vezes não, muitas vezes a gente acha que Deus só está quando nós estamos prosperando. A gente se engana com isso. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração para me compartilhar com vocês, o que Deus coloca aqui no meu coração, aprenda mais com Jesus. Aprenda mais com Jesus. A humildade, ela é a chave que vira dentro da gente para a gente alcançar a sabedoria de Deus, para a gente alcançar a sabedoria divina, sabe? Não adianta nada a gente querer ter um dom de Deus, querer fazer a obra de Deus, querer viajar em missões, se nós não somos humildes. Se a arrogância já tomou conta de nós, se a soberba já tomou conta de nós, não adianta querer louvar um louvor lindo que vai emocionar as pessoas, se não tem unção de Deus. Se você não sabe o que é imitar Jesus Cristo. Não adianta nada querer pregar para multidões de pessoas se você não sabe o que é ser humilde. Não adianta nada você querer alcançar, ganhar o mundo todo. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Não adianta ganhar o mundo e perder a si próprio. E você não é humilde. Você está perdendo a si próprio.
Porque quando você fala assim, Senhor, me leva sobre essas nações, foi para que as pessoas reconheçam a Ti. Para que eu diminua e o Senhor cresça, você está reconhecendo que você só é um instrumento do Senhor. Porque às vezes a gente esquece que se não fosse Deus em nossas vidas, nada alcançaríamos. Nada. Então Deus te chama essa noite, Deus te chama para que você levante a sua cabeça. Para que você reconheça que Deus é Deus. E Jesus, Ele é aquele, o Filho de Deus. E que você olhe para Jesus e você comece a se espelhar como Jesus era. E você queira imitar o que Jesus fez, você queira imitar os passos de Cristo. Então não queira ganhar o mundo e perder a si mesmo. Não queira viver as coisas de Deus sem aprender o que é ser humilde, sem aprender o que é realmente imitar os passos de Cristo. Porque não adianta nada você querer fazer missões fora do Brasil, que Deus, Senhor, me leva para lugares longes, Pai, mas você não consegue enxergar o irmão do seu lado. Você não consegue perceber que o teu vizinho precisa de Deus, precisa de um abraço. Você não consegue reconhecer essas coisas. Então, do que adianta? Do que adianta Deus te levantar para você abraçar pessoas de longe, levar a palavra de Deus para pessoas de longe, se você não consegue fazer isso com as pessoas que estão perto de você? Às vezes é uma pessoa que está do teu lado no teu trabalho, às vezes é uma pessoa que mora perto da sua casa, uma pessoa que mora na tua rua. Porque você é uma pessoa grande demais para aquela pessoa. Você é uma pessoa que Deus já está levantando, sabe, para ganhar as nações. Você não vai perder tempo com aquela pessoa que mora do seu lado. E tem gente que acaba deixando essas coisas entrarem dentro do coração. Tem gente que está mais preocupado em ser visto do que fazer as coisas, sabe, nos bastidores. Tem pessoas que estão mais preocupadas em estar no palco do que estar nos bastidores. Tem pessoas que estão querendo os palcos e esquecendo que quem tem que estar nesse palco é Jesus Cristo. Esquecendo que quem tem que estar brilhando é Deus. Então essa palavra, galera, que Deus colocou no meu coração, ser humilde. Não perca seus princípios por nada. Não perca a sua humildade por nada. Não vale a pena se perder ou trocar aquilo que Deus tem para você por nada desse mundo. Não vale a pena você se perder pelas coisas do mundo. Então, se Deus está te levantando para viver o sobrenatural de Deus, reconheça que Deus é Deus. E nós não podemos nada sem Ele. Nós não faríamos nada sem Ele. Deus pode todas as coisas. Mas nós sem Deus, nós não podemos nada. Nada podemos fazer. E o que as pessoas esquecem é isso. É que quando Deus começa a usar, Pai, quando Deus começa a levantar, esquece quem é Deus e começa a se achar demais. Eu posso, eu vou, eu faço.
Esquece que quem faz tudo isso é Deus. Esquece que quem te tirou do fundo do poço foi Deus. Esquece que quem está te levantando é Deus. Esquece quem está fazendo o que está fazendo na tua vida é Deus. Então nunca se perca. E galera, esse foi o tema que Deus colocou no meu coração, né? Ser humilde. Espero que essa palavra ela ministre muito forte a sua vida, assim como ministrou a minha, né? E ser humilde, galera, é a grande virada e a chave de tudo para você alcançar a sua sabedoria, alcançar a sabedoria dos céus, sabe, sobre a sua vida. Então, que você possa ser humilde, para que você aprenda a ser como Jesus foi, né? A fazer o que Jesus fez. Então, só assim a gente só vai conseguir imitar o que Jesus fez a partir do momento que a gente aprende a ser humilde. Porque não tem como você querer imitar o que Jesus fez se você não sabe o que é humildade. Se você não sabe o que é, se você não pratica a humildade. Ah, mas eu não sou humilde, mas comece a praticar a humildade, sabe? Seja mais humilde. Reconheça que você não pode nada. Reconheça que sem Jesus você não é nada. Sabe? A humildade já começa por aí. Quando reconhecemos que nós não sabemos quase nada, que muito ainda nós vamos aprender com Deus e que nós, quanto mais a gente aprende com Deus, mais a gente percebe que a gente tem muito mais a aprender, sabe? Então, quando eu reconheço que eu preciso muito mais de Deus, quando eu reconheço que eu preciso aprender mais com Deus, quando eu reconheço que eu não sei de nada, mas eu preciso aprender muitas coisas com Deus, eu reconheço que eu sou humilde. Isso é ser humilde. É reconhecer que necessitamos de Deus. É reconhecer que sem Deus não somos nada, sabe? Não é pelo dinheiro que você tem aqui na terra, não é pelas, né? Às vezes você acha que está fazendo caridade, está se tornando uma pessoa humilde. Isso não te torna uma pessoa humilde. Não é só fazer uma caridade para alguém, mas uma pessoa humilde é no comportamento, sabe? Como tratar as pessoas, não querer ser melhor que ninguém. Porque às vezes você pode até fazer uma caridade para alguém, mas quando você vê uma pessoa mais humilde que você, financeiramente você quer se achar mais que ela, sabe? Então, quando você abraça as pessoas, olha para as pessoas da mesma forma, independente da classe social dela, isso te torna uma pessoa humilde, sabe? Porque não adianta nada você dizer que você é humilde ou você querer imitar os passos de Jesus Cristo, mas você só querer abraçar aquele irmão que tem mais, aquele irmão que não tem muitas condições financeiras, você vai afastando aquele irmão da sua vida, você não quer muita amizade, você não quer muito contato. Isso não é ser humilde, isso não era o que Jesus faria. Então o que Jesus faria? Jesus olharia para os dois da mesma forma, independente das condições financeiras, independente se um tem mais do que o outro, independente. Para Deus eles são a mesma coisa, sabe? Diante de Deus, ela reconhece que ela necessita de Deus. Porque muitas das vezes, quando a arrogância está dentro de nós, a soberba está dentro de nós, a luxúria está dentro de nós, a gente se acha demais. E esse se achar demais afasta a gente de Deus, afasta a gente dos princípios de Deus. Então, quando essas coisas entram dentro do nosso coração, a humildade passa longe. Não tem como você ser humilde e ser soberba. Não tem como você ser humilde e ser orgulhosa. Você entende? Então, olhe para as pessoas como Deus olharia. Ame o próximo, independente das condições financeiras dela. Abrace as pessoas. E galera, esse foi o tema, esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.